a sociedade em geral vão testar você, né? Vão te provocar para saber sobre as suas convicções. Mas quanto mais natural e mais genuíno você for, mais você vai ser um baluarte na sociedade, né? Mais você vai ser uma referência na sociedade, seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver inserido. Quanto mais verdadeiro, mais genuíno você for, com certeza as pessoas que te criticam depois vão se espelhar em você. Então não tenha receio de viver os seus propósitos, né? Os seus valores e princípios. Por mais que alguém te queira contradizer isso, mas princípios e valores são inegociáveis, né? Princípios não se negociam. Então, se mantenha firme e tenha certeza que Deus vai honrar tudo aquilo de bom e de bem que você já tem procurado fazer. Seja muito bem-vinda a mais um episódio Fertilidade Prosa. É uma alegria ter você aqui comigo. Hoje, nesse episódio, a gente vai conversar um homem, olha só, não são muitos que aparecem por aqui, mas hoje eu trouxe um esposo, um pai e um político, gente, pra gente conversar um pouco mais sobre fertilidade no meio da política também. É muito importante as famílias terem uma posição diante disso. Antes de eu falar aqui quem tá comigo, quero te convidar a se inscrever no canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, para que todas as vezes que tiver vídeo novo, você possa ser lembrado e não perder o episódio. Então hoje aqui comigo, Silvio Santos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bia. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Inclusive, as minhas desculpas aí, porque já devia ter vindo antes, né? Só um pouquinho, mas deu tempo. Deu tempo, né? Graças a Deus, cheguei no horário, então isso é importante também. E agradecer a audiência aí que está sempre acompanhando o teu trabalho também. Muito obrigada por estar aqui. Quem diria, né? É verdade. Quem diria, gente? Conheci o Silvio, acho que foi lá em 2011, mais ou menos, né? 2011, 2012, em Renovação, movimento jovem, né? Isso, era bem maluco, né? Aquela época. Meu Deus do céu, os retiros. Quem diria, né? Você já imaginava, Silvio, que tinha toda essa jornada pela frente, política naquela época? Não. Além de não imaginar, também não queria. São duas questões, assim, né? Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu estivesse na política. Nunca. Os meus propósitos de vida eram outros, né? Você trabalhava do que na época? Eu trabalhava na indústria metal mecânica. Meu Deus. Eu trabalhei chão de fábrica, trabalhei com qualidade, auditoria de qualidade, fazia CEP, né? Controle estatístico de processo. Depois fui trabalhar com vendas na mesma empresa. Fui trabalhar com vendas e tal. E assim, a minha vida era isso. Era trabalho, daí faculdade e família, né? Na verdade, nessa época eu era solteiro ainda. Depois, no final, assim que eu fui me casar. E igreja. Então era igreja, faculdade e trabalho. Igreja era isso. Eu estava realizado. A minha vida se realizava aí. Não tinha mais espaço para nada, né? De repente a política foi encontrando um espaço ali e de repente quando eu me percebi estava dentro da política. E como que chegou, como que foi, assim, esse chamado, sabe? Porque quando eu penso nisso, pra mim também, eu nunca imaginei que um dia, por exemplo, a gente ia estar junto falando de um projeto na Câmara. Meu Deus do céu, olha onde eu tô. E aí eu lembro que recentemente, gente, a gente foi sentar pra discutir aquele projeto, né, sobre as mulheres e tal. E aí eu fiquei ali pensando, falava, nossa, Jesus, eu sempre falei que eu nunca ia me envolver nisso. Isso. Né? Sempre falava que eu não ia me envolver nisso, que não era pra mim. E aí hoje eu penso, meu Deus do céu, como a gente precisa se envolver nisso, né? Como as mulheres precisam se envolver nisso. Tá faltando mulher, por isso tá tão ruim o negócio lá, né? Tá faltando mulher de verdade. Realmente precisa. E mulheres, assim, de valor mesmo. Exatamente, né? Essas mulheres, né? As mulheres... Isso aí, porque feminista tem já bastante, tem bastante. Mas precisa... A nova geração de mulheres, precisa. Né? Como que foi isso? Tem espaço, né? Tem. E é uma necessidade. Olha, é até curioso, assim. Eu trabalhava nessa empresa, né? Metal mecânica. E chegou um determinado tempo lá que eles... teve uma crise no setor agrícola. Então, nós vendíamos para o setor agrícola, né? Vendíamos para montadoras de caminhão, tratores, colheitadeiros, etc. Atendia o mercado agrícola.
E teve uma crise naquela época e a empresa resolveu cortar gastos, despesas. E eu entrei na lista deles, né, de corte de gastos. Corte de gasto. Mas eles não queriam que eu saísse da empresa. Eles me fizeram uma proposta para mudar de setor. Uhum. E, por incrível que pareça, a proposta era melhor do que a que eu estava. Olha só. Mas, naquele momento, eu percebi que não era mais o meu tempo de estar ali naquela empresa. Você já estava casado e já tinha a primeira casado, pequena, né? A Maria Clara, minha filha mais velha, estava com... Ela é de junho, né? Uhum. Isso foi em setembro. Julho, agosto, setembro. 3 meses. Ela estava com 3 para 4 meses. Uhum. E aí eu pensei... eu não vou aceitar essa proposta. Eu vou sair. Era melhor do que você estava e melhor, você não mas queria aceitar. não quis. Olha que maluco, né? Uma criança em casa. E a minha esposa, quando também estava em casa, né? Porque agora com o nenenzinho precisava cuidar da criança. E aí eu fui em casa, conversei com a minha esposa, com a Dani, né? Beijo pra Dani. E daí eu falei, olha, amor, eu recebi uma proposta lá para mudar o meu departamento de trabalho por causa de uma situação, etc. Mas eu sinto que não é mais o meu chamado. Eu falei para ela, eu não quero mais trabalhar na empresa lá. O que você acha? Você concorda? Se você me apoiar, eu vou sair. Pronto. Sério. E aí ela falou, se você acha que é o melhor, então saia. Desse jeito. Essa mulher não pensa mesmo. Aí... eu cheguei na empresa e falei, olha, eu não quero, não aceito a proposta, eu quero ficar aqui. Aí eles falaram, não, aqui não vai dar mais, então nós vamos ter que tirar você da empresa. Eu falei, então tá bom. Eles me demitiram. Me mandaram embora. Que droga. E enfim, daí eu fui pra casa, eu pensei assim, agora chegou o meu momento, eu vou fundar uma comunidade de vida. Nossa. Essa era o meu propósito. Essa eu não sabia, essa não. Daí eu pensei, agora eu vou estudar Atos dos Apóstolos. Aham. E vou entender realmente a vida dos apóstolos. Eu quero fundar uma comunidade. Estava preparando o coração da Dani já. Eu fiquei 90 dias estudando o Atos dos Apóstolos. 90 dias ali. Para entender de que maneira eu ia começar uma comunidade. Enfim, isso chegou ao final do ano, né? Mas passaram-se os 90 dias e aí eu comecei a me preocupar, né? Sim. Falei, eu preciso trazer o alimento aqui para dentro de casa, eu não posso ficar só lendo a Bíblia, né? E aí eu falei, eu vou distribuir uns currículos por aí. Resumindo a história, distribuí alguns currículos e tal. E um dia eu fui numa entrevista de emprego em Pinhais. Eu moro em São José dos Pinhais e eu fui em Pinhais. O que acontece? Não deu certo, né? A entrevista não foi boa. E quando eu estava chegando em casa, tinha um amigo meu no portão de casa me esperando de volta. Ele disse assim, olha, o prefeito da cidade quer conversar com você. Eita! Eu falei, o prefeito, mas eu nem conheço, nunca conversei com ele. Como que ele sabe que eu existo? Político, eu já pensei, isso é uma armadilha, eu não vou, não quero. E daí não fui. Não foi. Eu falei, não quero. Daí ele voltou na outra semana e disse, olha, vai lá falar com ele quer conversar com você. Aí eu falei, então tá bom, e daí fui. E quando eu cheguei lá, eles falaram, ele e o vice-prefeito, né, conversaram comigo e disseram, olha, nós ouvimos falar de você. Engraçado, os políticos são muito Ouvimos falar de você e nós gostaríamos muito que você trabalhasse com a gente aqui na prefeitura, pelo teu perfil, etc. Traga um currículo teu aqui para eu avaliar. Daí eu levei um currículo e... enquanto isso, eu convidei algumas mulheres lá da igreja para orar por isso. Falei, recebi um convite aí bem estranho. E eu tô com medo. Eu acho que isso daí não é de Deus, é uma coisa estranha. Se vocês puderem orar e me ajudar no discernimento, né, eu vou agradecer. E essas mulheres oraram ali uma semana, mais ou menos, e retornaram às 3, só que eu não chamei as 3 ao mesmo tempo. Falei separado, nenhuma delas sabia. Elas não sabiam entre elas. Não sabia. E então elas voltaram e as 3 falaram a mesma coisa. Disseram assim, não são os homens que estão te chamando, é Deus que está te chamando. Pode aceitar. Nossa, ali começou o meu drama, né? Pronto, né? Mas eu não pedi, Jesus. Eu não quero esse negócio. Enfim, voltei lá e acabei aceitando, né? Porque se eu pedir, eu tenho esse entendimento. Se eu peço para Deus falar e ele fala, eu tenho que aceitar, né, e obedecer, senão não teria ido até... Se eu fui até ele, então eu preciso obedecê-lo.
Então eu obedeci, já que era ele que estava chamando, né? Já que foi confirmado 3 vezes. Não dizer não. Tá. E então, eu fui trabalhar na prefeitura, na época. E foi bem difícil. Isso foi em que ano? Isso foi em eu iniciei em 2013. 2013. 2013. Fiquei até final de 2016. Uhum. Estava encerrando aquele mandato lá. Eu estava preparado para sair já, né? Eu falei, vou voltar para a indústria, porque a política, eu sofri muito, fui meio perseguido, foi bem difícil. Eu também não tinha muito conhecimento, não tinha conhecimento político nenhum na época. É porque nem esperava ter esse acesso, exato, né? Porque realmente, e a função que me foi concedida era uma função de quem está no meio político, entendeu? Muita gente se surpreendeu, mas como que você está nessa vaga aqui de trabalho? O que você fez por esse grupo político que está aí? Eu falei, eu não fiz nada. Me buscaram lá em casa. Eles me buscaram, então eu sou inocente, né? Então isso, por causa disso, por eu não ser político, por eu não estar apoiando, não ter feito campanha para eles, então a perseguição era grande. Mas Deus honrou mesmo, porque não eram os homens que estavam me chamando. Sim. Então eu estava preparado para voltar à indústria metal mecânica ou a algum outro lugar. E aí veio o projeto de fé e política da Renovação Carismática Católica, que surgiu. E aí eles indicavam, agora não tem mais projeto, indicavam os nomes das pessoas. Não tem mais o projeto? Não, o projeto foi descontinuado. Entendi. Que pena. E aí me indicaram o meu nome para ser candidato a vereador na cidade. Aí começou novamente ali essa loucura. Eu falei, não, de novo. E eu disse, não quero, a minha experiência aqui não foi boa, eu não quero. Mas as confirmações foram demais, entendeu? Foram muito fortes, pessoas me ligavam assim, ó, e falavam, olha, eu estava orando aqui e Deus falou pra mim que... Ela falava assim, eu não sei o que você tá vivendo, mas Deus falou pra mim que era pra você aceitar. Eu não sei o que é, mas é aceita. Pra você aceitar. Era desse jeito, sabe? Eu falei, meu Deus, né? Então, foi um período, assim, de um discernimento natural e espiritual muito forte, mas com muitas confirmações do chamado de Deus mesmo. Então, eu fui procurar um partido político, porque eu não era afiliado a partido. Eu nem conhecia os partidos políticos. Enfim, encontrei lá um partido político, me afiliei a esse partido, fui candidato pelo projeto e fiz a campanha e fui eleito. Me tornei vereador em 2016. 2016 me tornei vereador. Eu lembro dessa época que eu falava, nossa, Silvio vereador, e que doideira é essa que tá acontecendo? E eu acho que aqui, Silvio, cabe a pergunta-chave, né? Porque quando a gente vê isso, alguém que vinha de um projeto dentro da igreja, e normalmente as pessoas fogem realmente de política, né? E aí a gente vê todo esse processo de que realmente Deus te chamava pra isso. O que é fertilidade pra você, Silvio? No meio disso tudo que você viveu, no meio dessa loucura que você falava, não é isso, mas na verdade o Senhor te pediu ali dentro, né? Exato. Olha, retomando, né, esse episódio de que eu era pai, né, de uma menina de 3 meses, e eu arrisquei tudo, né? Eu arrisquei, assim. O que os meus amigos falavam lá no ambiente de trabalho? Eu trabalhava com muitos engenheiros, etc., porque era a área técnica, né, de vendas. Eles falaram, você não está em sã consciência, né? A sua filha tem 3 meses, você vai ficar desempregado. O que você está fazendo na vida? O que você está pensando? A tua esposa vai te botar para fora de casa, né? Não tem muita lógica. Mas eu fiz isso, na verdade, por amor à minha família, entendeu? Foi porque eu entendi que Deus... acho que a fertilidade, de fato, ela passa por esse germe de Deus no nosso coração. Sim. Entendeu? Precisa ter isso. E no início do meu casamento, eu fiquei um pouco receoso de ter filho, assim. A minha esposa sempre quis ter filho, mas eu segurei. Eu falava, não vamos ter filho agora. Eu fiquei receoso. E, de repente, a minha esposa ficou grávida. Ela ficou grávida. E eu me alegrei tanto, mas tanto. Eu chamei meus amigos e falei assim, vamos comemorar. Ela estava, acho que de 45 dias ali, aproximadamente.
E comemoramos, fizemos ali uma celebração. E logo depois ela perdeu a criança, nós perdemos o nosso primeiro filho. E foi um baque enorme, assim, pra mim, um baque enorme. Porque naquele momento eu entendi o que era o que é fertilidade, né? É realmente cumprir esse papel que a família se propõe, né? A família existe para ter filhos, não é assim? Eu me casei, então eu estava equivocado no início do meu casamento. Eu não tinha entendido ainda que a função primordial da família é gerar a vida, é gerar vida. Então, gerar a vida é fertilidade. E gerar a vida não é somente gerar a vida só pelo fato de ter um filho. Sim. Começa por aí. Mas gerar a vida em tudo aquilo que a gente faz. Defender a vida, gerar a vida, inclusive em uma conversa. Eu participo de grupo de oração, por exemplo. Toda terça-feira eu participo do grupo de oração Arca da Aliança, lá na minha comunidade. E eu digo assim, o grupo de oração ele precisa ter vida, né? Ser exuberante, porque ali está a presença de Deus. Então a fertilidade realmente, eu entendo que ela é essa presença de Deus na nossa vida. Essa presença profunda de Deus que faz com que eu ame o meu próximo, com que eu ame a minha esposa, com que eu ame gerar a vida em tudo aquilo que eu esteja fazendo. Dessa maneira, eu sempre vou ser um defensor da vida. E sempre a fertilidade vai estar aqui. Porque eu nunca vou querer desfazer aquilo que Deus, de fato, me concebeu para... Né? A minha existência depende da fertilidade. E ele tava com medo de responder, gente, o que a fertilidade vai ser. Olha só, e é exatamente isso. E aí, quando a gente vê o teu projeto, né, em relação, quanto vereador, assim, o teu trabalho, a gente vê o quanto você defende a vida mesmo, né? Sim. Como que é ser vereador no meio de política que hoje que a gente mais vê é contra a vida, né? A maioria, às vezes, dos projetos que a gente vê aí é contra a vida, em todos os sentidos, né? Contra a própria mulher, contra a família, contra, sim, a vida de fato em relação aos abortos, né? Como que é ser político no meio de tudo isso? Aqui está um grande desafio mesmo, né? O sistema hoje, ele trabalha na contramão dos nossos valores, né? Dos valores que eu tenho. Dos nossos valores de costumes, né? Da questão moral, etc. E estar no ambiente político, defendendo a fertilidade, né? A minha primeira preocupação, Bia, quando eu entrei na Câmara Municipal, nesse contexto de defesa da vida, foi fazer um planejamento familiar. Eu queria fazer um projeto de lei de planejamento familiar. Porque realmente não há, de fato, uma preocupação do poder público relacionada ao planejamento familiar. As adolescentes, os adolescentes, as crianças em si, elas não sabem o que é ter um filho. A responsabilidade que é tudo isso, né? Não sabe quanto custa uma fralda, né? Exato. E de certa forma, também sobre a questão como planejar a minha família. O planejamento familiar não pode ser somente algo que venha conter o nascimento de crianças, mas planejar a minha família. Então, o próprio nome já diz que ele vem convergindo com a instituição familiar e não o contrário, né? Com a fertilidade, literalmente. Mas eu fui fazer uma pesquisa e já existia uma lei no município de São José dos Pinhais que tratava do assunto do planejamento familiar. Mas mesmo assim eu fui na Secretaria de Saúde, Educação, fiz um debate, mas acabou que eu não consegui fazer. Aí, por fim, agora a gente colocou, né, pelo menos o dia, né, do método de ovulação Billings ali, que está dentro do conceito de planejamento familiar. E a partir daí, eu comecei a buscar outras ferramentas também em defesa da família e da vida. Eu consegui aprovar o projeto de lei que celebra a Semana Municipal de Valorização da Vida da Família, o Dia do Nascituro na cidade de São José. Mas quando eu protocolei o projeto de lei de valorização da vida da família, eu recebi muitos questionamentos, né? As pessoas falavam, mas de qual família você está falando?
Que família está defendendo, né? E eu tinha que ficar explicando, é a família constitucional, que tem base na nossa lei, Por que você que acha, rege a nossa Silvio? legislação. Porque quando a gente vê isso, devia ser algo normal, né? Falar de É família natural, é uma questão natural. é natural. Devia ser normal falar daquilo que é isso aí. natural, né? O que você acha, assim, que causou tanto essa desvalorização desses princípios que vem de algo natural? Sabe? O que você acha que, é por isso, assim? Tem alguma teoria, alguma... Existem várias teorias, né? Nos diga algumas. Porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? Eu penso, nossa, mas por que a gente chegou nesse ponto? Eu acho que uma das razões, alguém já dizia lá no passado que quando os bons se calam, né? O mal, ele encontra espaço para elevar a sua voz. E isso é uma realidade. Ao longo do tempo, as pessoas de bem, elas... E é um perfil também das pessoas de bem, elas não são agressivas. Sim. Elas são reativas, não é assim? Eu acredito que o fato de eu ter sido indicado para política foi uma reação da comunidade. Uhum. A comunidade olhou para o universo político e disse assim, olha, nós precisamos de alguém igual você, porque o meio político está meio perdido, a coisa está feia lá. Então vamos enviar alguém para lá para pelo menos levar alguma virtude ali para dentro, né? Então isso é um exemplo, assim, de que a sociedade, ao longo do tempo, ela deixou, né? Deixou os seus valores, não soube defender, de fato, seus valores. A partir da educação dos filhos, né? A partir do convívio familiar, a partir também da legislação, né? No meio político, no meio acadêmico, né? Sim. Nós relegamos o meio acadêmico, deixamos o meio acadêmico para as pessoas que fizessem aquilo, cumprissem os seus propósitos, né? Sim. E quando acordamos, a coisa já estava bem difícil. E dentre esse cenário, surgiu aí, né, o movimento feminista, enfim, tantas outras vertentes aí que acabaram deturpando, né, os nossos valores e chegando nesse momento tão delicado que quando nós falamos em valorizar a vida e a família, alguém nos questiona. Sim. Mas por que você quer valorizar a vida e a família? Gente, chegamos no fim do mundo, né? E é difícil isso, né? Porque não deveria ser dessa forma, mas exatamente isso que você falou. As pessoas boas, elas não querem partir pra briga, não querem partir pra defesa, só que daí a gente ficou muito tempo assim, né? Foi muito tempo em silêncio, né? Hoje é dia de São Tomás Moro, né? Uhum. Que foi um chanceler, né, britânico. E lá sei lá, 1500, né? Ele foi desafiado, né? Ele foi desafiado a abandonar a sua esposa e se casar com outra mulher. Uhum. E ele então, o que ele fez? Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Uhum. E qual foi o preço que ele pagou? O preço foi o martírio, ele foi decapitado. Olha só. E depois foi canonizado, né? Hoje ele é São Tomás Moro e o Papa João Paulo II declarou patrono dos políticos, né? Olha só. Então os políticos têm um patrono, né? Um padroeiro. Então eu trouxe esse exemplo, inclusive no dia de hoje, São Tomás Moro, rogai por nós, né? Ele não teve medo de defender a fé e defender a família, mas o preço foi muito alto para ele. E muitas pessoas não querem pagar o preço, Bia. Exato. É por isso que muitas pessoas se omitem, se escondem, porque o preço é alto, é caríssimo, né? A perseguição ela é real, ela é evidente. E, enfim, forte, são né? poucos aqueles que, de fato, aceitam o martírio, né? Sim. Seja o martírio branco ou não. Esses tempos atrás, eu estava conversando com a Carol, lá do teu pessoal, e aí a gente estava partilhando sobre um perfil no Instagram, não sei se você conhece, que se diz ser católica, mas é um movimento muito feminista. Exato, né? Gigantesco. As católicas assim. pelo direito de decidir, né? Essas mesmas. E aí eu falo. Porque de católica não tem nada, né? Não, nada. E é assustador, porque quando você olha, você fala, meu Deus, isso não me representa. Isso. E eu sou católica. E aí eu falo, Carol, a gente precisava fazer um perfil no Instagram. Ao contrário disso. De verdade, né? Vamos fazer um perfil e vamos mulher pode lá, vamos chamar uma galera e tal. Eu falei, Carol, mas calma.
Porque a gente precisa chamar as mulheres que vão pagar o preço. É isso mesmo. Eu falei exatamente isso pra ela. Eu falei, porque isso aqui a gente precisa pagar o preço. Eu falei, eu sempre pensei nesse projeto. Desde quando eu vi a primeira vez esse perfil, a vontade do meu coração de fazer um parecido é gigante. Eu partilhando com ela. Só que sozinha não tem como, a gente precisa de um grupo. Porque vai apanhar. Esse povo que tiver, ela vai apanhar. Igual o Paulo dizia, né? São 39 chicotadas mais uma, né? Então a gente vai apanhar, mas a gente precisa se levantar, né? Precisa. Tem uma carta, Mulheres de Gritatem, que eu acho que fala sobre a mulher, e fala nessa carta, não lembro qual foi o Papa que escreveu agora, mas fala justamente sobre isso, que tá na hora de uma nova geração de mulheres se levantarem. E essa nova geração de mulheres é a responsável pela mudança da sociedade. Essa carta, assim, representa de uma forma tudo que eu faço, assim, eu lembro que quando eu li ela, eu falei, uau, é isso aqui. Né? E a gente precisa levantar essas novas mulheres. E Silvia, me conta, nos teus projetos, todas essas coisas que você tem feito, tem trabalhado, como que você vê a participação da mulher, assim? Eu lembro que a gente já conversou várias vezes, e é difícil a gente ter movimentos que apoia, né? Porque, como a gente falou, o povo prefere ficar quieto, pescar dentro do aquário. Isso né? mesmo. Como que você vê a participação da mulher, assim, dentro desse projeto todo seu? Olha, é baixo, assim, a participação é baixa, né? E um pouco, é por isso, tem a Mariana Brito, né? Mariana Brito, que ela diz assim, ó, muitas mulheres, elas replicam conceitos feministas sem saber que estão replicando isso. Nós somos criadas escutando, não dependa dos homens, né? Você que tem que bancar suas contas, assim por diante. Exatamente. Então, isso realmente influenciou a sociedade, né? E o público feminino, né? As mulheres, influenciou demais. Então, quando um homem começa a pleitear algo que contradiz esses conceitos, o primeiro movimento é as mulheres ficarem na retaguarda. Simplesmente por ser homem, por eu ser homem, né? Exato. Então, a gente precisa explicar que nós estamos defendendo as mulheres, né? Não sou jamais, né? Eu sou casado e tenho 2 filhas. Deus foi bem generoso. Só mulher. Né? Só mulher. Então, a minha experiência é diária, né? Então, lógico, eu sou um defensor das mulheres. Mas eu estava ouvindo, Bia, até essa semana, que no Brasil existem mais de 1000 leis em favor da mulher. E existem 4 leis em favor dos homens. O que isso significa? E a maioria dessas leis são aprovadas por homens. Olha só. São os homens, porque os homens são maioria nas casas legislativas no Brasil. A minoria. Então, se os homens não votarem a favor, essas leis seriam rejeitadas. Sim. Então, a maioria são aprovadas por homens. Mas existe por essa questão do movimento feminista influenciar muito a mentalidade feminina, e muitas delas são inocentes, elas não sabem, realmente replicam sem saber, né? Acaba que elas ficam com um pé atrás quando um homem se posiciona, acha que tem alguma coisa errada, né? Então, nós precisamos dialogar bastante, realmente, para tirar um pouco, né? Aparar essas arestas e dizer que nós estamos do mesmo lado, né? Mas a participação é baixa, assim, Não existe essa briga, né? Que a maioria diz ter, né? Quando a gente fala, quando eu penso, né, em movimentos feministas, em mulher na política, assim, hoje a gente tem grandes inspirações, né? A Ana é uma inspiração gigantesca quando a gente fala de política, né? Existem outras também, mas acho que a Ana é uma das principais que carrega realmente a verdade, né? Em questão de valores e princípios. O que eu mais vejo, às vezes, é a mulher, ela tá lá e ela realmente nem sabe o que ela tá fazendo da vida. Eu lembro que quando tava sendo votado lá com os governadores, se eu não me engano, o projeto de lei do homeschool, uma subiu lá e falou, porque na maioria das famílias, das crianças que ficam em casa, é onde acontecem as violências domésticas. Gente do céu. E a maioria não tem experiência de vida, assim. Eu acho que uma mulher tá lá na frente, ela precisa entender realmente o propósito dela ali. Isso. Porque a mulher, ela precisa ir pra política como mulher. Isso mesmo. Não, e a maioria que a gente vê são mulheres com uma capa de homem gigantesca e ela quer replicar. Eu acho que se a mulher precisa estar na política, ela precisa estar.
Só que ela Com precisa estar lá certeza. como mulher. Com certeza. Ela E precisa aquilo que nós, entender o né, papel dela lá, como influente, né? Isso. Naquela entrevista que nós fizemos, né, lá em São José, foi citado lá exatamente isso, né? Como o poder de influência que tem a mulher. Exatamente. A mulher tem um poder de influência enorme, enorme. Então, canalizado isso para o bem, mudaria o mundo. Exatamente. Não é? Mudaria o mundo. E aquilo que nós iniciamos dizendo aqui, sobre as questões naturais, né? É ser natural, é uma questão natural. E é isso que está sendo hoje contestado, a natureza das coisas. Né? A natureza feminina está sendo contestada hoje. Exato. A natureza humana está sendo contestada hoje. Então, ser natural hoje é um problema. Não é verdade? E isso é fertilidade, né? Exato. A natureza é fertilidade. Ontem eu recebi uma visita de uma amiga que também faz homeschool e as nossas crianças estavam brincando, e aí a gente ficou debatendo sobre esse assunto, né? Que tem muitas famílias que hoje se escondem, que fazem homeschool e tem que viver escondido porque tem medo de denúncia. São perseguidos, né? Exato. E aí eu falei uma coisa pra ela e eu acredito muito nisso, assim. Se eu tenho medo, Silvio, de falar que eu faço homeschool, quando que isso vai se tornar normal? Exato. Aí não consegue. E aí ela perguntou, porque o Miguel faz natação, e aí uma outra pessoa falou, mas o que você fala na natação? Uhum. Eu falo que ele faz homeschool. Então, é isso aí. Eu falo que ele pratica educação domiciliar. Mas você não tem medo de denúncia? Mas se enquanto eu não tratar isso de forma natural, eu nunca vou ser tratada de forma natural. Isso mesmo. Então não tem como eu ficar ensinando os meus filhos a mentir. Aonde você estuda? Na escola tal. Mas na verdade não existe essa escola. Então qual virtude você está ensinando para essa criança? De fingir, de mentir, de se esconder. Existe hoje... Isso vai se criando, né, no imaginário da criança. Que ela tá fazendo algo ruim. Que ela está fazendo algo errado. Isso é muito prejudicial, isso é ruim demais. Exato. Né? Então a gente falava justamente sobre isso, assim. Eu falava, se tem risco de denúncia, então a gente tem que se proteger o quê? Com os advogados. Tem que ter advogado na família, você tem que ter já uma boa rede de provas em relação ao teu estudo, que é o que eu tenho hoje. Que hoje eu falo na internet que a gente faz. Tem um perfil no Instagram que mostra que a gente faz. A gente precisa realmente estar preparada, porque tem a questão política. Exatamente. É forte, inclusive. Exatamente. Tem muita gente contra e muita gente a favor também. Só que então eu tenho que estar preparada pra receber. Só que é aquilo que a gente falava, né? Pagar o preço. Tem que pagar o preço. É que a narrativa é que o homeschool é uma ameaça, né? Para o sistema escolar. E ele jamais foi uma ameaça em país nenhum. Em lugar nenhum do mundo ele é uma ameaça, né? Nós vemos aí em países onde o homeschool já tem uma história, acho que a maior percentagem aí chega a 7% dos alunos que são homeschool. Então, assim, ele não é uma ameaça para o emprego dos professores, não é uma ameaça para o sistema escolar, jamais, não Muito pelo contrário. Porque eu entendo que o homeschool é uma vocação. Sim. É uma questão vocacional. Não são todas as famílias que são chamadas a essa experiência. Mas alguns são. E esses que são têm que ter o direito de fazê-lo, de exercê-lo, né? Exato. Eles não podem ser tolhidos no seu direito de exercê-lo. Então, agora, quando se cria essa narrativa de que essa prática de ensino domiciliar é uma ameaça para o sistema escolar, para o ensino, para a sociabilização da criança, aí é lógico que daí fica difícil, né? Mas não é isso, né? Não. Os estudos comprovam que não existe nenhuma ameaça. Não, e é só você conviver com uma criança que faz homeschool. tá com medo. É muito simples, né? É simples resolver a questão. Convive alguns dias com uma criança que faz homeschool, que você já vai entender que a socialização... Meu Deus, se o Miguel precisasse de mais socialização pra conversar, coitada de mim. E lá nos tempos remotos, né? Que a maioria dos ensinos eram domiciliares hoje ainda existem muito mais meios de convivência do que lá no ano de São Tomás Moro, por exemplo, 1500 e antes. Como que era? Que eram só os núcleos familiares, realmente. Era muito mais difícil, né? Hoje nós temos muitas possibilidades de convivência aí, de socialização. Tem todas as aulas complementares, né? Enfim, acho que não é esse problema. Mas eu acho que é importante frisar, quando a gente fala dessa questão de política e do homeschool exatamente, é sobre não se esconder.
Isso mesmo. Eu acredito muito nisso, assim. Tem, é claro, antes de você começar a falar, tem ali um advogado nesses grupos de famílias homeschool, sempre tem uma base para você ficar tranquila quanto a isso, né? Tem que ter. Mas não se esconda, nem minta pros filhos, né? Nem faça os filhos mentirem, porque aí você não vai ensinar virtude nenhuma. Você tem que formar um homem bom, né? E mentindo, fazendo com que a criança se escondendo, sinta... Exatamente, que tenha que esconder algo. Isso eu acho que é algo muito ruim mesmo. E a nossa base legal diz que a educação é um dever do Estado e da família, né? Exato. Então, aqui já... Acho que a primeira fala com os filhos já deve ser, né? Exato. Dizendo, é responsabilidade do Estado e da família. Então, a família não pode ser penalizada por educar os seus filhos. Exatamente. Ensinar os seus filhos, porque é constitucional. Então... Exato. Uma das defesas, né, Silvio? Exatamente. Quando a gente fala de um político cristão lá dentro, tem que defender a vida. E olha como é fértil todas essas defesas, né? Isso é defender a vida, como você estava falando ali no começo, né? A forma mais natural de ser, né? Exatamente. É um absurdo a gente precisar de alguém para defender. Para defender aquilo que é natural, exato, né? Mas o Senhor escolhe o direito natural, né? Hoje, se fala em direito natural, muita gente não aceita, né? Não quer defender o direito natural. Mas é necessário, né? Eu tenho no gabinete estagiários de direito, né? Eu falo para eles, vocês precisam defender o direito natural, porque senão as coisas se perdem, né? Sim. Perdem o foco ali no caminho. E dentro dessa experiência, a gente vai trabalhando, né? Não é fácil, como você mencionou aqui. Às vezes a gente se sente assim, só, né, no meio político. Nós estamos no meio de muita gente, mas pelas pautas, pela forma de trabalho, às vezes a gente se sente um pouco isolado, assim, né? E o sistema político, ele tem expertise em isolar pessoas, que é o que nós chamamos hoje do cancelamento social, né? Eles são expertos em cancelar as pessoas. E nós que somos conservadores e trabalhamos sobre essas pautas de direitos da família, da vida, a liberdade individual, eles querem ir nos isolando e nos cancelando. Legal. Na Silvio, atuação. Quero que você fale um pouco para mim em relação à sua equipe de trabalho. Sabe por quê? Quando a gente fala do político, eu já escutei assim, né? Meu pai mesmo falou, ele é fácil, e o povo que trabalha pra ele? Exato. Como que é isso? Porque eu lembro desde a primeira vez lá, quando você foi candidato, eu falava, nossa, todo o povo do SEMI a gente conhece. É isso mesmo. Né? Fala um pouco sobre essa experiência de conviver com essas pessoas. Você consegue achar pessoas também do bem, tem que se envolver, como que é isso? Com certeza. A minha equipe... que a história é bem longa, né? Se eu for narrar mesmo assim o passo a passo, chega até a emocionar às vezes. Mas a maioria das pessoas que trabalham comigo, elas foram trabalhar lá, eu não tenho dúvida que assim como eu fui chamado, eu tenho essa convicção de que fui chamado por Deus para estar na política. Talvez alguém até pense assim, né? Esse menino deve estar falando algo. É muito estranho isso. Como que Deus vai querer alguém no meio, né, tão difícil que é a política? Assim, os meus assessores também. E eu tive uma graça de ter assessores que comungam, assim, dos mesmos valores que eu. E eu faço questão também que sejam, né? São pessoas que estão na igreja, mas que têm qualificação profissional, né? Eu vou citar um exemplo... por exemplo, da Carol, né, que é uma advogada que trabalha comigo. Ela trabalhava no Fórum de São José dos Pinhais há 7 anos. E eu precisava contratar um advogado, porque no meio, ali na Câmara, você precisa ter esse suporte jurídico. E o Caio, que é meu chefe de gabinete, eu não tinha muita referência de advogados na época. O Caio disse assim, olha, eu conheço a Valquíria. E ela tem uma irmã que é advogada. Eu não gostaria de conversar com ela? Só conversa, só conheça ela. Eu falei, mas eu nunca vi essa pessoa, né? Como que eu vou chamá-la? E aí, passaram alguns dias e eu me lembrei da Valquíria, que a gente ia na Canção Nova e a Valquíria também participava lá. Aí eu falei, peça pra ela vir aí conversar comigo. Daí eu fui conversar com ela. E aí ela disse que trabalhava no fórum, mas que ela já não... estava se sentindo bem lá, etc. E que ela tinha pedido para Nossa Senhora um novo emprego. Olha só. Tinha pedido uma nova oportunidade.
Então, naquele período ali que ela estava nessa inquietação, né, querendo mudar de ambiente de trabalho, o nome dela surgiu dentro do meu gabinete, né? Eu nem conhecia a Carol. Mas eu gostei tanto ali na entrevista e a história, né, de fé também que ela trouxe, que daí, avaliando também o currículo dela, ela se encaixou completamente na minha equipe, está trabalhando comigo até hoje. E isso é uma graça de Deus, assim. O meu gabinete, ele tem os meus assessores, graças a Deus, eles têm um respeito dentro do legislativo. A gente acolhe muito bem as pessoas e nós temos uma experiência de Deus dentro do meu gabinete. Olha só que tem vários, esse é um dos, mas cada um lá tem um testemunho, cada um tem uma história. Chamado de uma forma, de uma forma. É incrível, isso é uma bênção. E essa convivência assim, me engrandece no sentido de me formar, né? A minha equipe me forma no dia a dia. Eles me questionam, né? Eles pegam no meu pé, entendeu? E juntos nós debatemos muito, né? As questões que eu estou pautando. E tudo isso amadurece também, né? A nossa forma de fazer política e a nossa vida, né? A minha vida, no meu dia a dia, no jeito de ser. Legal. Silvio, qual que foi a sua experiência mais forte, assim, diante desses projetos, né? A gente recentemente conversou em relação às mulheres, né? Mas de todos esses projetos, você já comentou comigo sobre o projeto de adolescentes, projeto de lei. Qual foi o mais desafiador, assim, para você questionar, falar? Olha, são vários, assim, mas é que, na verdade, eu estou na política também, eu combato a corrupção, né? Então eu apresento projetos de lei de combate à corrupção. Só que esses projetos todos são reprovados, né? Isso é terrível. Eu cheguei a essa conclusão de que quando a gente combater a corrupção no Brasil é quase impossível, entendeu? Eu apresentei um projeto de lei dos dados abertos na Câmara lá de São José, para que todos os dados da prefeitura fossem acessíveis a toda a população. E defendi, mas rejeitaram. Então, assim, esses projetos de combate à corrupção, eles não são bem-vindos no meio político, infelizmente, não são. Né? E esses projetos também de defesa da vida e da família. Eles são... A gente precisa argumentar, defender. E eu já digo para a minha equipe, ao apresentar o projeto de lei, nós devemos fazer a nossa defesa e já pensando no que o outro lá vai imaginar. Temos que ter as respostas antecipadas. Sim. Porque se nós não tivermos, é difícil, sabe? É difícil passar. Agora mesmo, esse ano, eu protocolei 2 projetos de lei. Está gerando internamente, assim, um conflito. Que é a questão da valorização da vida, né? Um combate ao aborto, literalmente falando. Um deles é o que equipara a mulher gestante, o direito da mulher gestante que passou por violência sexual à gestação de risco. Sobre o direito de ter atendimento em saúde. Então, já quiseram negar, etc, etc. E o outro é para expor nas unidades de saúde, né, nos hospitais, enfim, os cartazes de que maneira são feitos os procedimentos abortivos. E eles já não quiseram. Então esse projeto está tramitando na Câmara Municipal de São José e ele é bem indigesto. São 2 projetos bem indigestos, assim, nesse âmbito, né, porque... Que projetos, né? Esse primeiro projeto que você fala da valorização da vida, como que ele se aconteceria? Que eu acho que é importante falar isso pro povo, o povo não sabe, o povo escuta nome, né? Mas como que se daria? Esse que nós vamos celebrar agora em agosto? Isso. Esse projeto, ele surge pelo fato de que a família está desvalorizada, né? Querem, de fato, desconfigurar a família, enfim... Então, alguém precisa dizer, não, a família tem valor, né? A vida tem valor. E esse valor, ele é um valor, assim, que nós não conseguimos medir, né? Nós não podemos aprestar o valor da vida da família. Exato. Eu escutei recentemente uma frase que você vai poder confirmar, que fala assim, ó, que uma sociedade é composta por famílias. Se nós temos famílias fracas, a gente tem uma sociedade fraca. Se a gente tem famílias fortes, a gente tem uma sociedade forte. Com certeza. Então, esse projeto ajuda, né, essa conscientização. Porque hoje o povo não tem conscientização de família. Isso. Do que é uma família. O que a família precisa fazer é responsabilidade, né? Hoje a educação manda pra escola.
O pai e a mãe vai trabalhar. É. A gente vem no final de semana, faz churrasco junto, tá tudo certo. É isso mesmo. E esse projeto, ele fala sobre isso, então. A primeira vez, eu fiz uma campanha em São José sobre essa lei, agora é uma lei, né? Aham. Eu fiz uma campanha dizendo assim, ó, faça um vídeo valorizando a tua família. Eu disse assim. Eu fiz um vídeo valorizando a minha família, os meus assessores fizeram. E eu fiz uma entrevista com uma família numerosa lá em São José dos Pinhais. Aham. Eles têm 10 filhos. Olha só. É uma coisa linda, uma família linda. Meu Deus do céu. Mas eu apanhei tanto. Sério? Mas bateram tanto em mim. Eu já sou magrinho, né? Eu quase perdi o que eu tinha. As pessoas falavam assim... Vai procurar o que fazer, vereador. Meu Deus do céu. Você não precisa ficar tentando cuidar da família dos outros. Cada um cuida da sua família. Vai procurar um trabalho, vai procurar uma ocupação, vereador. Meu Deus. Não se meta na minha família. Foi desse nível, assim. Meu Deus. Tem tanta coisa que você poderia fazer de bom pro povo, vai ficar querendo cuidar da família dos outros, nesse sentido. Foi terrível. Se você tivesse colocado outros títulos de família, você não teria. Talvez seria mais leve um pouco, né? Mas a proposta é exatamente essa: trazer a família para o centro, né, da sociedade, dizer ela é fundamental. A família não é um apêndice na sociedade. A família não foi construída por uma vontade humana somente. A família não é simplesmente um conglomerado de pessoas. A família está muito além disso, Bia. Então, se a família for realmente desconstruída, a sociedade ela se desfaz. Ela não tem fundamento, ela não tem base, ela vai se acabar. Então, alguns comentários dessa natureza, né, que me provocaram, eu acredito que talvez essas provocações vieram só para tentar desestimular a minha trajetória em defesa da vida da família. Porque isso é bem rotineiro, né? Quando alguém se levanta em defesa de valores e princípios, ele é testado. Uhum. Então a sociedade vai testar para ver se até onde você está disposto a ir para defender esses valores e princípios. Então eu recebo essas questões, essas críticas dentro desse entendimento de que realmente eles estavam me testando para saber se eu estava convicto do que eu estava fazendo ou se eu estava simplesmente querendo fazer alguma apologia. E, de fato, se era essa a intenção... Foi confirmado, né? Porque eu não retrocedi, não vou retroceder nessa defesa, porque é o que tem de maior valor. Debaixo de Deus, abaixo de Deus, é a nossa família. É a família. Não tem como abrir mão disso. E a vida, né? Então, algumas pequenas experiências aí. de defesa daquilo que é natural, né? É, isso aí. Eu acho que é bacana, então, até... Aqui comentando, né, o Silvio aprovou o projeto de lei que institui o Dia Municipal do Método de Ovulação Billings, né, 1º de abril, e esse projeto veio lá de Fortaleza, né? Jorge Pinheiro, lá de Fortaleza. Agradeço, né, Jorge Pinheiro, a Lucinha, que foram as que começaram esse projeto. E o Silvio, pra mim, eu lembro que quando eu recebi esse projeto, eu falei, nossa, eu preciso mostrar pro povo daqui. E eu conheço... região, né, Curitiba e região, Fazenda, Campo Magro, em torno de uns 5, 6 vereadores. Uhum. De perto, de conhecer, de quase de casa. Uhum. E eu lembro que eu mandei pra todos eles. Mandei pra todos. Ninguém deu resposta. Além do Silvio. E eu lembro que quando eu pensei, nossa, acho que o Silvio vai aceitar e tal. Quando eu vi, já a Carol já tava no grupo lá dele, já tava conversando. E aí logo já veio a notícia que o projeto ia ser votado, e aí eu lembro que o Silvio me convidou pra falar um pouco lá na Câmara no dia da votação. Eu tava grávida da Heloísa, nossa, quase ganhando já tava, eu lembro, tava no último mês de gestação dela, e eu acho que é muito importante as pessoas cristãs, então você que tá nos assistindo, né, ter esse contato com esses vereadores e mostrar o poder da família.
Porque eles só vão conseguir nos defender, quando a gente tem uma base de ajuda, né? Então, pra fertilidade, pro planejamento, sabe, né, Silvio? Meu projeto tá à sua disposição. Obrigado. O que a gente puder fazer por aqui, né? Eu tô disposta a pagar o preço. A minha família merece, as nossas famílias merecem pagar o preço. E a família de milhares de pessoas, de vozes caladas, precisam criar coragem. Tenho certeza que vai ser através de nós, né? O Senhor escolhe algumas pessoas para estar à frente, não são todas. Eu acredito que não é todo mundo que tem um chamado para ter um perfil no Instagram para ficar falando. Não é todo mundo que tem um chamado para ser político. Não é todo mundo que tem um chamado para estar à frente, mas quem está não pode negar isso. A gente é responsável por levar essas pessoas, influenciar, né? Eu lembro, Silvio, que lá no começo do ano passado, eu falava pra Jesus assim, quando eu tava decidindo, né, se eu ia sair lá do História de Contabilidade, eu falava, Jesus, tá bom, eu vou sair, só que no dia 1º de janeiro, eu preciso estar com o meu propósito claro. Isso foi o ano passado, foi no ano retrasado. E aí eu falava pra Jesus que no ano passado, dia 1º de janeiro de 2022, eu precisava estar com o meu propósito claro, assim. Pensa, né? Isso eu falei pra Jesus, tipo, dia 25 de dezembro, assim. O dia Tava, Jesus, eu preciso dia 1º de janeiro ter um propósito claro do que eu preciso fazer, porque senão eu vou voltar pro escritório. Foi assim. E aí, Silvio, no dia 1º de janeiro, a Luísa tava com um mesinho, eu fui pro quarto com ela na hora dos fogos, né? E aí eu deitei na cama, eu não tava no momento de oração, não tava rezando nem nada. E eu lembro que o Senhor me deu uma visualização maravilhosa. Ele me mostrava um exército de homens. Só que nesse exército de homens, tinha como uma meia-lua, assim, em volta deles, por trás e dos lados, não à frente, o exército eram eles. Então tinha como se fosse uma meia-lua, mulheres. E aí o Senhor falava no meu coração, assim, que tinha chegado a hora de eu levantar uma nova geração de mulheres para influenciar, para exalar o reino de Deus e para movimentar esses homens, assim. E eu falei, então tá bom, Jesus, entendi. Vamos levantar essa nova geração de mulheres. Então, desafio. Exatamente, um desafio gigante, né? Porque falar de fertilidade não é fácil. Não é fácil. Quando a gente vai falar para as mulheres que não têm essa conscientização, é pior ainda. Né? Porque as mulheres não estão preocupadas com seus filhos, não estão preocupadas em formar as famílias fortes, elas estão preocupadas talvez com empreender, com ter sucesso financeiro. E isso para os homens também, né? Ter sucesso financeiro, ter sucesso nas suas empresas, e as famílias estão sendo deixadas para trás. O ano passado, né? Acho que o ano passado eu li uma matéria que falava quanto custa um filho, né? Diz que no Brasil um filho custa desde o nascimento até ter acesso à faculdade, acho que R$1.200.000, mais ou menos, né? Daí eu falei, o intuito da matéria era desestimular as pessoas a ter filho, né? Quem tem R$1 milhão, né? Para ter um filho. Para ter um filho. Mas eu fiz a leitura ao inverso disso. Eu pensei, se um filho vale R$1.200.000, eu já tenho R$2.400.000. Olha, já sou milionário. Já sou milionário, olha só. Então, porque se a gente não pensar... Eu que já tenho 3 filhos. Então, você já tá... já ganhei de você. Está à frente, né? Porque olha realmente, o pensamento é muito econômico sobre a família. Claro. Não pode ser só isso, né? Eu sou irmão de mais 5. Nós somos em 6 filhos, né? E meu pai e minha mãe nos criou na... pobreza, vamos dizer assim, né? Sem recursos, não tinha recurso nenhum. E assim, nós todos estamos vivos, todos estamos formados, homens, né? bons, trabalhando, enfim, estamos aí. Então, e que alegria que é quando nós nos reunimos hoje. Eu vou pro final do ano na casa dos meus pais, nos reunimos lá os 6 irmãos, meus pais, aí os meus sobrinhos, meus filhos. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Porque o teu pai também teve a noção do que era família, né? Isso aí. Eu lembro do chá de bênção da Marcele, da Fazenda. Ela tem aqui uns 7, eu acho, né? A Marcela superou todas as expectativas. Ela tem 7, e aí eu lembro, eu tenho que trazer ela pra gravar até aqui. Eu lembro de um chá de bênção que o André tocou, a banda Rosário tocou. Faz alguns anos já isso. E aí ela falou assim, porque o mais importante da família é ter amor. E na época, todo mundo julgou isso. É fácil pra ela. Ela tem engenheiro, tem rica. Recursos. Ela tem recurso. Isso não é fácil falar que só tem amor. Só que hoje pra mim faz tanto sentido isso.
Porque as pessoas não estão preocupadas em dar o melhor para os filhos, a melhor faculdade, o melhor dinheiro, a melhor escola, a melhor roupa, e elas esqueceram do amor. essencial, que é o amor, que a criança precisa, né? A gente fala, né? O que eu vou dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Mas quem diz que ele precisa? Exatamente. Que ele precisa daquilo de que eu tudo não aquilo tive. que eu não tive. E se eu não tive, como que eu sei se vai ser bom para ele, né? Se eu não tive, não vivi a experiência. Então, realmente, quando eu defendo a família, eu já fiz várias lives falando disso, né? Mas aqui também tem um viés de sustentabilidade econômica. Sim. A maioria das empresas brasileiras, por exemplo, são empresas familiares. Então, defender a família não é... Então, tem essa questão. A economia brasileira é sustentada por famílias, que você vai lá no ambiente de trabalho e tá lá o pai, a mãe, o filho. Não é assim? São pequenas e microempresas que sustentam aí o nosso país. Então, aqui também está mais um argumento, né? Um fato, na verdade. Um fato da importância da família. Exato. Eu vi essa semana, esse dia atrás, um podcast do dono da Carmen Stephens lá. É família. É família, exato. É família, foi construída a base da família. Né? E antigamente, por que se tinha muitos filhos, Silvio? Você sabe? Por que tinham 10, 15 filhos? Mão de obra. Mão de obra, mas é lógico, para ajudar a trabalhar. E aí eu dei uma palestra recentemente num grupo de casais e eu falava, por que antigamente tinha? E o rapaz falou mão de obra. Eu falei, pois é, por isso é todo mundo pobre hoje. Isso, porque não tem mão de obra. Porque não tem mão de obra pra trabalhar. E daí tem um outro problema, né? Que a sociedade está envelhecendo, né, Bia? Exato. E não está... E a geração de filhos está pequena. Daqui a um tempo nós vamos ter uma sociedade mais idosa e nós não vamos ter, de fato, mão de obra. Exato. Porque se as pessoas não têm filhos, né? E como é que vai ficar? Então, essa narrativa de que ter filho é um problema, isso não existe para mim. Jamais. E até você me fez lembrar de um episódio falando da minha família, né? O meu pai, ele trabalhava abrindo fazendas. Uhum. Então, ele era contratado, ele ia lá e abria para plantar. Uhum. E nesse período, nós não tínhamos onde morar. Então, o que ele fazia? Ele chegava, fazia um barraquinho de lona e colocava a gente embaixo e eu trabalhei assim. Nós ficávamos ali 6 meses, 8 meses, até um ano morando embaixo da lona mesmo. E teve um ano que nós estávamos num barraquinho desse e na época nós não éramos em 6 irmãos ainda, éramos em 4 irmãos. Era 6, mas era 4. Eram só 4. Era só 4. E teve um vendaval, uma chuva, um temporal, e levantou o barraquinho e levou embora. E aquilo marcou demais a minha vida, assim, porque nós não tínhamos aonde nos refugiar, né? Nós entramos embaixo da mesa, era uma mesa de 4 cadeiras. Nós entramos embaixo da mesa, eu, minha mãe e meu pai estava trabalhando, não estava em casa. Acho que foi por volta de umas 3 horas da tarde. Embaixo daquela mesa, minha mãe abraçada com os quadros de Nossa Senhora, né, pedindo socorro. E nesse momento, o meu avô, o pai da minha mãe, também morava próximo da gente na mesma condição. Uhum. E ele, daí, de repente, chega até a nossa casa, a minha avó, a minha tia, também, né? Com imagens de santo, abraçado, assim, todo molhado, né? E nós ali, a minha mãe nos protegendo embaixo de uma mesa de 4 cadeiras. Então, aquele dia foi, assim, algo que me marcou bastante. Mas aconteceu tudo isso, a nossa casa foi levada pelo vento, né? Nossa casa, né? A lona que cobria nossas coisas. Mas nós ficamos bem, né? E nós nos protegemos uns aos outros, né? Então isso é família mesmo. Nos momentos difíceis, nesse momento difícil, é a família que vai te defender, não é? É a família. É a nossa história, né? É aquilo que a gente aprendeu. É aquilo que a gente... É a experiência. Você pode estar formado em um monte de lugar. Isso mesmo. Mas é a experiência de vida que a gente tem que aumenta, né? O poder do nosso testemunho. Legal. Silvio, pra gente encerrar, então, esse episódio, fala para o pessoal que tá assistindo uma mensagem, assim, que você fala isso, precisa estar cravado no coração de vocês. Pra gente encerrar com chave de ouro. Muito bem. Bom, eu quero primeiro agradecer, né, a oportunidade aqui dessa prosa, né, muito bacana, muito descontraída. Muito obrigado, Bia, e parabenizar pelo teu trabalho aqui, pela tua coragem. Precisamos mesmo que você se mantenha firme, nós oramos por você também.
Mas as pessoas que estão acompanhando a gente, eu quero dizer o seguinte, a sociedade em geral vão testar você, né? Vão te provocar para saber sobre as suas convicções. Mas quanto mais natural e mais genuíno você for, mais você vai ser um baluarte na sociedade, né? Mais você vai ser uma referência na sociedade, seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver inserido. Quanto mais verdadeiro, mais genuíno você for, com certeza as pessoas que te criticam depois vão se espelhar em você. Então, não tenha receio de viver os seus propósitos, né, os seus valores e princípios. Por mais que alguém te queira contradizer isso, mas princípios e valores são inegociáveis, né? Princípios não se negociam. Então, se mantenha firme e tenha certeza que Deus vai honrar tudo aquilo de bom e de bem que você já tem procurado fazer. Muito obrigada. Obrigada pela participação, de ter aceitado. Chegou, né? O dia da gente gravar. Deus abençoe você e o Caio que veio junto também. E tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Você que tá nos assistindo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, mandar para outras pessoas e fazer a sua parte aí na sua casa, que é o seu primeiro dever. Deus abençoe e até o próximo episódio.